Olá! Há um texto na Bíblia Sagrada, escrito por São Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Nesse texto, nós lemos o seguinte: como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido nunca ouviu e que jamais subiram ao coração do ser humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós lemos, portanto, nesta declaração tão extraordinária do apóstolo Paulo, que tem coisas inéditas, ou seja, aquilo que o olho não viu, tem coisas inauditas, ou seja, aquilo que o ouvido nunca ouviu, que nunca se ouviu falar, e coisas inimagináveis, aquilo que jamais subiu ao coração do homem. São estas coisas sobrenaturais, extraordinárias, sublimes, que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. Mas essa declaração de Paulo, ela começa em cima de uma outra declaração bíblica. É por isso que o apóstolo Paulo, ele afirma, como está escrito. Mas onde que está escrito isto? Para Paulo dizer isto, ele estava se referindo a algum outro texto bíblico, alguma outra escritura bíblica que havia sido feita e já era de conhecimento das pessoas antes que ele recebesse essa revelação de Deus para, por sua vez, escrever. Ou seja, o primeiro capítulo, versículo 9, da sua primeira carta aos Coríntios. Paulo diz, como está escrito. E onde que está escrito? Certamente no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 4. Lá nós lemos o seguinte: nunca com o olho se viu, nem com o ouvido se ouviu ou se percebeu, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Isaías estava falando a respeito dos feitos extraordinários de Deus e de todas as promessas que, através dele, o profeta Isaías, Deus estava trazendo ao seu povo, especialmente com relação ao futuro nascimento de Jesus Cristo, o Messias, o desejado de todas as nações, aquele que no livro de Isaías é retratado como o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, aquele que viria, que nasceria de uma virgem, que viveria para anunciar aos pobres as boas notícias e finalmente seria crucificado pelos pecados da humanidade e haveria de ressuscitar, trazendo, portanto, completa e perfeita salvação. É nesse contexto de falar da vinda futura do Messias, é importante ressaltar que Isaías viveu cerca de 900 anos antes de Jesus Cristo nascer. Portanto, nesse contexto de profetizar o nascimento de Jesus, que Isaías fala a respeito daquilo que Deus estava preparando para o seu povo. Um Deus que estava preparando com as suas ações, nas palavras de Isaías, com o seu próprio trabalho, com o trabalho divino, Deus estava preparando algo que nunca havia se ouvido falar, que nunca havia se visto, portanto, algo inédito e inaudito. Certamente, o apóstolo Paulo, usando esse texto bíblico como fundamento, como princípio, como base, e já declarando que aquilo que Isaías havia profetizado já era algo real, concreto, com o nascimento, com a vida, com a morte e a ressurreição de Jesus, Isaías, ou melhor, o apóstolo Paulo declara, como está escrito. E essa expressão, como está escrito, é muito poderosa nas Escrituras. Todas as vezes que nós lermos na Bíblia como está escrito, ou segundo as Escrituras, essas expressões, nós devemos prestar muita atenção.
Jesus Cristo sempre usou essas expressões, como Isaías disse, como está escrito. Inclusive, no embate que Jesus teve com Satanás, ou seja, quando Satanás veio tentar Jesus, nas 3 vezes que Satanás tentou a Jesus, Jesus usou essa expressão, iniciou a sua frase, a sua resposta para aquela tentação maligna com a expressão, está escrito. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, não tentarás ao Senhor, o teu Deus, e está escrito, somente ao Senhor, o teu Deus, adorarás e somente a Ele darás culto. Então essa expressão está escrito é muito poderosa na Bíblia, ressalta o poder das Escrituras, que as Escrituras são fiéis por serem as palavras de Deus para se tornarem realidade. Então o apóstolo Paulo fala, como está escrito? Olho nenhum viu, ou seja, o inédito. Nenhum ouvido ouviu, ou o inaudito. E jamais subiu ao coração do homem, isso é, o inimaginável, aquilo que nunca ninguém pensou, nunca ninguém supôs, nunca ninguém imaginou. Isto é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É o que está preparado para aqueles que amam a Deus. Olha, para aqueles que amam a Deus, tem coisas gloriosas que as Escrituras Sagradas declaram. Portanto, está escrito coisas gloriosas para aqueles que amam a Deus. Jesus Cristo declarou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aqueles que guardam as minhas palavras, que conhecem as minhas palavras, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e nós viremos e faremos nele morada. Portanto, quem ama a Deus? Aquele que ouve as palavras de Deus e guarda, e pratica, valoriza as palavras de Deus. Está escrito também, o apóstolo Paulo declarou, que todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, portanto, amar a Deus nos coloca numa posição de tremenda honra, de gloriosos favores e privilégios de Deus. Aquilo que o olho não viu, o inédito, aquilo que o ouvido jamais ouviu, o inaudito, e aquilo que jamais o coração do homem imaginou, o inimaginável, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Você pode dizer, nesse momento que você está assistindo este vídeo, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu amo a presença de Deus, o Espírito Santo em minha vida, eu amo a palavra de Deus. Você pode dizer, eu amo as coisas de Deus. Se você pode dizer isso com certeza, com confiança, com firmeza, com plena consciência daquilo que você está declarando, saiba que estas bênçãos estão sobre você. Nós, todos, já temos visto coisas extraordinárias. Ao longo da minha vida com Deus, eu já tenho presenciado gloriosos milagres. Milagres mesmo. Coisas sobrenaturais. Eu tenho visto realmente com os meus olhos físicos. Nós já temos ouvido também testemunhos, nós temos ouvido relatos verdadeiros de coisas espantosas, gloriosas, extraordinárias, promessas maravilhosas de Deus para nós. Nós já imaginamos coisas maravilhosas, mas tudo aquilo que nós imaginamos, tudo aquilo que nós já ouvimos de maravilhoso, tudo aquilo que nós já vimos de sobrenatural, ainda não é nada, perto daquilo que Deus tem preparado para nós que o amamos, que amamos a Deus com todo o nosso coração. E esta é uma condição de vida que nós devemos preservar com muita alegria e com muita dedicação. O nosso amor a Deus. Deixar sempre claro, especialmente a Deus, mas
às pessoas também que nos observarem, que realmente nós amamos a Deus. Esse é o grande mandamento, né? Está escrito: amarás ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Muitas vezes eu me questionei, meu Deus, como é possível que o ser humano possa cumprir com esta ordenança, com esta condição que Deus estabelece para nós? E o Espírito Santo me revelou nas Escrituras Sagradas, em uma das declarações do apóstolo Paulo, que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, Deus nos dá do seu amor e com este amor nós conseguimos amá-lo. Portanto, nós não dependemos da nossa capacidade de amar para conseguir amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Aliás, isso realmente, humanamente falando, é impossível. Mas uma vez que o Espírito Santo derrama em nosso coração o amor de Deus, nós podemos amar a Deus dessa forma e podemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Aliás, nesse sentido do amor ao próximo, a Bíblia acrescenta. O apóstolo Paulo também declara: nós devemos amar os irmãos como ele nos amou. Devemos perdoar ao próximo como ele nos perdoou. Então aí não somos nós que passamos a ser a nossa própria régua, a nossa própria referência de amor e de perdão, que logicamente é uma expressão de amor. Mas o amor que ele nos dá, ou Jesus Cristo, o amor de Deus, visivelmente expresso nesta terra, especialmente na cruz, quando ele se entregou por nós, esse amor nos capacita a amar a Deus e amar ao próximo. Eu quero que você fique com esta palavra no teu espírito, no teu coração. O inédito, o inaudito e o inimaginável é o que Deus preparou para mim e para você, para nós que o amamos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com o nosso entendimento. Nós podemos e devemos sempre dizer: eu te amo, Senhor. Eu te amo com toda a minha vida. Deus te abençoe com esta palavra. Viva em todos os sentidos este amor de Deus pela tua vida. Amém e amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor.